Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, rica, poderosa e abundantemente. Esses aí 7 dias do ano de 2020, como está sendo para você? Tudo bem? Tudo bem, na paz de Deus, né? É comum no início de um ano nós vermos pessoas muito eufóricas e, por outro lado, vermos também pessoas deprimidas. Os eufóricos assim o fazem porque colocam em pauta os planos que querem realizar no ano de 2020, e isso é muito importante. Realizar, querermos realizar. Tudo começa com o querer. E outros, por sua vez, muitos tristes, outros muito desanimados porque fizeram a programação para que acontecesse no ano que passou e não aconteceu. Nós devemos entender que os nossos planos, nós precisamos ter os nossos planos. Agora, quando eles não são realizados, aí é que nós temos que entender mais ainda. Ou eles não foram realizados porque não está dentro da pauta de Deus para nossas vidas, não é o momento dele ser realizado, ou eles não foram realizados porque houve um descuido nosso, houve uma falta de sensatez nossa. Então, a receita que ficamos como exemplo é pautarmos os nossos planos e perguntarmos ao Senhor: Senhor, os planos que eu acabei de descrevê-los, os planos que eu acabei de agendá-los, eu quero submetê-los à tua vontade, eu quero submetê-lo ao teu querer ou não, né? Fazendo isto, Deus então vai perceber que você não está sendo egoísta, que você não está, entre aspas, querendo colocar o Deus Todo-Poderoso contra a parede, como se isso fosse capaz, né? Deus, vai perceber que você está pautando os seus planos naquilo que é prioridade. Porque muitas vezes Deus não faz as coisas acontecer na nossa vida porque aquilo é uma prioridade minha, por exemplo. É uma prioridade minha, mas não pode, de repente, não é uma prioridade de Deus para a minha vida. Então nós temos sempre, quando termina um ano e começa outro, temos pessoas decepcionadas e temos pessoas extremamente eufóricas, né? Então isso aí são coisas que tem que ser pesado na balança. Por que não aconteceu? O problema de não ter acontecido estava em mim, eu não me empenhei o máximo, eu não estudei o máximo, eu não fiz aquilo que deveria ter feito, eu não fiz o dever de casa para que aquilo acontecesse, ou não aconteceu porque não era hora, segundo a permissão, segundo o olhar de Deus, para que isso acontecesse na minha vida. Se assim fizermos, nós vamos então entender que o que não aconteceu em 2019 pode acontecer no ano de 2020. De maneira que, acontecendo ou não, nós não devemos questionar a Deus, porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sabe por quê? Se os seus planos acontecerem, por exemplo, se os meus planos para 2020 acontecer na minha vida, ele vai continuar sendo Deus. Mas se não acontecer, ele vai continuar sendo Deus. E eu quero assim, que se os planos que eu tenho em pauta acontecer na minha vida, ele vai continuar sendo meu Deus. Mas se não acontecer, eu quero e desejo que ele continue sendo o meu Deus. Porque ele não pode ser o meu Deus somente quando as coisas estão em conformidade com a minha vontade, com aquilo que planejei. Ele tem que ser o meu, o seu, o nosso Deus, independentemente das adversidades, das coisas boas acontecerem ou não. Sabe por quê? Meu e seu são os planos. Nós colocamos em pauta, nós abrimos a agenda e começamos a descrever: eu quero realizar isto, isto e isto. Mas meu, seu são os planos. Mas os meus planos para a minha vida são os mesmos que
que o Senhor tem para mim? Os sonhos que eu tenho para a minha vida são os mesmos sonhos que Deus tem para a minha vida? Uma coisa é importante saber, que cada ano que passa nós precisamos amadurecer, precisamos aprender a esperar no Senhor. Diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esperar é uma virtude, não é fácil esperar. Mas Isaías diz que os que esperam no Senhor, primeiro, renovarão as suas forças, caminharão, não se cansarão, correrão, não se fadigarão. Então pode ser que o ano que findou para você foi um ano que não houve grandes realizações. A culpa é de Deus? Não, a culpa nunca é de Deus. A culpa pode ser minha, pode ser nossa, mas nunca de Deus. Porque Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe as minhas necessidades e Deus sabe o melhor para mim. Sendo assim, eu oro a Deus para que em 2020 você não se atribule com aquilo que não aconteceu em 2019, mas eu oro a Deus para que em 2020 o Senhor me ensine e nos ensine a esperar completamente nele. No livro de Êxodo, tem uma coisa que nos chama muito a atenção. Deus disse a Moisés: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Quando a presença do Senhor está em nós e vai conosco, então temos descanso na adversidade. Temos descanso nas horas em que as circunstâncias vão mal. Quando as circunstâncias dizem não, quando temos a presença do Senhor conosco, esta presença nos faz, nos fez e nos fará descansar. Sendo assim, com a presença do Senhor conosco, eu desejo a você que 2020 seja coberto das mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor. Que em 2020 o Senhor alcance a sua família que ainda não foram alcançados. Que em 2020 a sua família esteja debaixo das potentes, gloriosas e maravilhosas mãos do Senhor. E que em 2020 possamos mais completamente, mais piamente, estarmos esperando no Senhor e estarmos esperando o Senhor. Deus te abençoe. Feliz ano novo para a glória do nome.